Boa noite. Boa noite. Bem-vindos a todos. Vivemos tempos únicos na história da humanidade, com enormes desafios. Por um lado, dominamos tecnologia que nos proporciona um conforto de vida e um acesso geral ao conhecimento, como não há memória, e por outro, temos um armamento capaz de destruir o planeta em horas e vemos os recursos naturais a serem destruídos ou alterados a uma velocidade exponencial estonteante, que, se nada fizermos, nos levará certamente à extinção. A economia circular é uma proposta inteligente para alterar esse rumo. Algumas empresas mais conscientes já estão voluntariamente a aderir e a ganhar com isso. E a economia circular sagrada é uma proposta ainda mais inteligente e inovadora a alterar as mentalidades sobre relações humanas e dinheiro, de um paradigma de competição e medo para um clima de cooperação e amor. Este é um zoom aberto a toda a sociedade para esclarecer cada um dos dois conceitos, seguido de um debate. Este é um evento que é imprescindível assistir e eventualmente colocar questões em ambiente leve e amoroso, em busca de soluções práticas para um mundo melhor. Filipe. Ora, boa noite a todos. Boa noite a todos. Então, como é que vai funcionar esta sessão de hoje? Isto vai ser uma conversa entre mim e o Carlos, em que numa primeira parte o Carlos vai-me fazer perguntas sobre economia circular e depois trocamos. Depois sou eu a fazer perguntas ao Carlos sobre economia circular sagrada e depois tentarmos aqui perceber qual é a fusão, não é? Entre as duas, é uma possível fusão. E uma terceira parte deste evento em que passamos a voz para quem nos está aqui a escutar, caso tenham dúvidas, partilhas, reflexões, então na terceira parte deixamos então essa partilha de grupo. Quem quiser participar, levanta a mão aqui no botãozinho do Zoom e depois, à vez, terá a sua vez de falar. Ok, então, sem mais demoras, Carlos, volto a passar para ti. Peço a todos que desliguem os microfones, que é para isto ser mais fácil de gerir. Portanto, a Filipa Gouveia é uma jovem dinâmica apaixonada pelos temas da sustentabilidade consciente. Ela é licenciada pelo Instituto Politécnico do Porto, acumula diversas formações especializadas e pós-graduações em economia circular, nomeadamente pelo Circular Economy Institute, Ellen MacArthur Foundation, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Faculdade de Economia do Porto e Instituto Superior Técnico. É fundadora da startup EcoConnect Portugal, criadora do projeto Vida é Consciente, organizadora do Circular Economy Club de Braga, embaixadora do Circular Economy Institute e cofundadora do Summit Food with Conscience. A sua missão é acelerar a transição para comunidades mais conscientes e resilientes e, através das suas palestras, formações, eventos e livros ligados à sustentabilidade e economia circular, procura levar conhecimento até entidades, empresas e público geral de uma forma prática e inspiradora. E vou começar por perguntar-lhe, Filipa, o que é isto, afinal, da economia circular? Então, Carlos, e a todos, para entendermos o que é a economia circular, temos só de fazer uma breve reflexão sobre o que é que nos leva a querer esta solução de circularidade. Desde mais ou menos a Revolução Industrial, que entramos na era do desperdício, onde passamos a operar no que se chama de uma economia linear. Eu até tenho aqui uma simples setinha que exemplifica essa mesma economia, em que, a partir desse momento, o que nós estamos a fazer é extrair recursos naturais finitos para produzir todo o tipo de bens que nós, produtos e bens materiais que nós precisamos para sustentar o nosso estilo de vida, e cada vez precisamos mais, não é? Usamos e depois a tendência é o seu descarte. Portanto, há aqui fala-se em economia linear por esta questão de
muitas vezes o final de vida destes mesmos produtos é o seu descarte. Estima-se até, segundo o Circularity Gap Report, que é, portanto, são relatórios que são feitos anualmente, em que é avaliada a circularidade em vários países e depois faz-se uma estimativa global. Estima-se que 91% dos recursos que nós extraímos em todo o mundo para sustentar esta nossa economia consumista, cerca de 91% são descartados. Portanto, isto está-nos a levar à beira de um verdadeiro colapso ambiental, social e económico, mesmo económico. Portanto, assistimos mais que nunca a uma perda vertiginosa de biodiversidade do nosso planeta. Existem ilhas de plástico, existem autênticos cemitérios de lixo eletrónico e de roupas usadas, seja em África, seja, por exemplo, em países como o Chile, no deserto do Atacama, não é? Então, estamos aqui também já no nosso país a assistir já a alguns fenómenos, por exemplo, no Algarve, a situação está a ser cada vez mais gritante no mundo todo, mesmo a nível social, as desigualdades, a pobreza, as guerras, as migrações iminentes causadas pela crise climática, e a nível económico já estamos a assistir a uma escassez de recursos e cada vez menos estoque de matérias-primas críticas, que são essenciais para tudo. Estamos aqui todos conectados por um computador, não é? Ou por um telemóvel, então é um bocado paradoxal estar a falar disto, mas realmente já estão a haver grandes quebras nestas cadeias de abastecimento, ou seja, estamos a assistir a um verdadeiro colapso provocado por toda esta economia linear, exacerbado ainda por um contexto político que não é só no nosso país ou na Europa, a nível global está cada vez mais extremado. Então estamos aqui num cocktail muito preocupante. Então é por isso que precisamos de mudar de paradigma, e é neste contexto que vem a circularidade, a economia circular. Este conceito não é novo. Já nos anos 70, por exemplo, quando se começou a falar, a pensar em simbioses industriais, por exemplo, já se falava aqui nos primórdios da economia circular. Na economia circular, em vez de termos esta simples linha, e depois, como o próprio nome indica, não é? A ideia da economia circular é justamente fechar ciclos. É uma economia, curiosamente, inspirada na natureza, porque na natureza nada se desperdiça, não é? Somos a única espécie neste planeta que desperdiça, que faz lixo, que provoca todo este caos. Então, na economia circular há esta mudança de paradigma. Em vez de estarmos num modelo extrativo e degenerativo, entramos num modelo em que há esta questão da regeneração e da resiliência para todos que vivem aqui no nosso planeta. Então, uma prosperidade, a ideia é dissociar o nosso crescimento económico capitalista da extração contínua de matérias-primas virgens, de recursos finitos do planeta. A economia circular quer dissociar isto, porque nós estamos sempre neste crescimento económico com a ideia que é infinito, não é? À base desta extração de recursos naturais. E então não, nada se perde, tudo se transforma nesta ideia de circularidade. Pronto, assim uma pequena introdução à economia circular. E a segunda pergunta, já respondeste um bocadinho, mas em que medida é que a economia circular é uma das soluções para os problemas ambientais? Como é que a economia circular pode resolver os problemas ambientais? Ora, enfim, há aqui vários ângulos, não é? E além de problemas ambientais, também sociais e económicos, mas no que diz respeito à parte ambiental, a economia circular tem três princípios base. Um deles é justamente, começamos logo na questão da eliminação ou na prevenção dos resíduos e da poluição, portanto, termos uma economia limpa. O segundo pilar é a regeneração dos ecossistemas, que é gritante, é urgente, é para ontem e portanto, na economia circular esta questão está salvaguardada.
E muitas vezes nós também até temos uma visão muito dissociada da natureza, como se nós não fôssemos parte do ecossistema, não é? Portanto, nós estamos aí e sem isso também a nossa sobrevivência não será garantida. E outro pilar da economia circular é fazer circular os produtos e materiais o maior período de tempo possível no seu valor mais elevado. Ou seja, através de práticas que assentem, em primeiro lugar, na redução do consumo, mas depois também na partilha, na reutilização, na reparação, na recuperação de materiais, no restauro, na renovação, no recondicionamento. Por exemplo, cada vez mais vocês já devem ter visto nas lojas, por exemplo, telemóveis, tecnologia, aparelhos recondicionados. Portanto, isto são tudo práticas de economia circular em que se fecha o ciclo. Não é preciso estarmos a extrair sempre matérias-primas virgens para estar a produzir novos produtos. Não, vamos utilizar o que já existe e vamos meter isso outra vez na cadeia de valor, daí o fechar o ciclo. E no final de tudo, a última estratégia é a reciclagem, que toda a gente fala, é a mais famosa de todas, mas já é uma solução de recurso, a reciclagem ou a compostagem, porque aí já vamos estar a ter desperdício. Portanto, no fundo, ao redesenharmos a nossa economia para uma lógica de zero desperdício, em que temos que reinventar novos produtos, novos processos, novos modelos de negócio e a criar mais resiliência, estamos aqui sim a atacar os problemas desculpem, ambientais, mas também é uma questão social e económica, sim, mas é muito por aqui. E podes dar alguns exemplos de projetos e de empresas que já estejam a aplicar esta circularidade? Posso. Existem muitos, felizmente temos muitos e portugueses, portanto, nunca se pense que lá por sermos um país pequenino, existem poucos exemplos. Ora, então, até tenho aqui, olhem, por exemplo, tenho aqui comigo, neste frasco, um detergente que é da marca EcoX, é uma marca portuguesa. Aliás, os exemplos que vou dar eu não estou a fazer publicidade, ok? Mas é uma marca portuguesa que o que é que eles fazem? Eles reutilizam óleos alimentares usados para transformar em todo o tipo de produtos de limpeza para a casa. Ou seja, multiusos para a roupa, para o líquido da louça, etc. E são produtos rapidamente biodegradáveis na natureza, coisa que não acontece com os convencionais. E no modelo de negócio eles têm preconizado a compra a granel, ou seja, nós podemos dirigir-nos a uma loja a granel, levar os nossos frascos ou embalagens e encher com o líquido que nós precisamos, ou comprar apenas a quantidade que nós precisamos. Portanto, em toda a linha, eles estão aqui a fechar vários ciclos. Outro exemplo português, uma empresa aqui de Famalicão, em que eles encontraram uma solução em que, de tingimento natural de têxteis, em que usam desperdícios da indústria alimentar ou agroflorestal, como por exemplo borras de café, folhas de eucalipto, cascas de cebola, mas isto tudo são técnicas ancestrais, mas aplicadas a uma escala industrial. Portanto, é um tingimento natural e no final de todo o processo é feito um processo de compostagem desses mesmos, do que sobra, não é? E, portanto, há aqui um fechar do ciclo e de retornar os nutrientes à natureza. Empresas também, uma empresa de Braga, a Zuri, que faz limpeza das praias e em parceria com os pescadores de lixo marinho, plástico, essencialmente, e depois incorpora esse material que estava a poluir a natureza, incorpora no calçado, nomeadamente nas solas das sapatilhas, além de ter uma série de conceitos também de materiais e de formas de operar já pensadas nesta questão da sustentabilidade e da circularidade. Outro exemplo que eu tenho aqui, um caderno da empresa Moinho, em que é feito a partir de desperdícios têxteis 100% algodão. Portanto, até agora, tudo isto estava a ir para aterro sanitário ou queimado, desperdiçado de alguma forma, incorporado em novos materiais.
Também existe, por exemplo, a marca R-Coat, em que são transformados, é reutilizado o tecido de guarda-chuvas que se partiram, já não têm mais utilização, que normalmente vão para aterro sanitário. Eles recuperam esses guarda-chuvas velhos, estragados, e aquele tecido serve para fazer casacos, bonés, diferentes tipos de acessórios. Então, agora estou a focar os exemplos em produtos, mas também podemos ter exemplos de serviços, serviços de partilha de bens, como por exemplo a empresa Bag4Days, que faz o aluguer de malas de viagem específicas, por exemplo, para instrumentos musicais, para equipamento desportivo, malas de vinhos, malas de crianças, ou seja, não precisamos todos de comprar tudo, podemos partilhar. Ou então negócios como, por exemplo, as lojas que vendem artigos em segunda mão, como roupa em segunda mão. Portanto, eu podia estar aqui a falar a noite toda. Existem imensos exemplos. Gostava agora que me dissesses como é que os cidadãos podem fazer parte desta solução no seu dia a dia. Como é que nós, em vez de estar espectadores, podemos também fazer parte do teatro. Olha, o meu sonho é estar a falar destes temas e depois já ser totalmente inútil, porque toda a gente já faz tudo e já não é novidade para ninguém. Então, eu acredito mesmo que temos todos um superpoder, que é no nosso dia a dia, nos nossos hábitos mais normais, que muitas vezes nem pensamos neles, não é? Quando pensamos em alimentação, moda, higiene pessoal, limpeza da casa, só no nosso dia a dia tínhamos tantos hábitos em que nós podemos aplicar esta questão dos erros, não é? De repensar, recusar o que é descartável, por exemplo, reduzir o nosso consumo. Imaginem que todas as pessoas só tinham aquilo que realmente precisam. Olhem só a grande coisa que nós já fazíamos, né? A reutilização, a reparação, nós recusarmos, ainda existem lojas de reparação, por exemplo, de eletrodomésticos. Se nos avaria um equipamento, nós não vamos levá-lo a uma loja onde o negócio é vender sempre eletrodomésticos novos, nós vamos levar o nosso equipamento onde o negócio é a reparação, precisamente, né? Claro, por exemplo, negócios como lojas de reparação, o sapateiro, a costureira, aquelas profissões antigas, ajudam-nos sim a voltarmos a ter esses hábitos, comprar as coisas a granel, cada vez mais existem mais diferentes tipos de produtos a granel, comprar em segunda mão, ver se temos a opção de emprestar, alugar, não é? Então temos aqui uma série de. E também existe o conceito do upcycling, que é no fundo dar uma nova vida a materiais que já estão fora de uso. Portanto, nós temos todos a oportunidade todos os dias de fazer esta ação micro, mas depois podemos sair da nossa zona de conforto e ter aqui uma ação mais de cidadania, não é? Juntar-nos a associações, a movimentos, a plataformas, quem sabe, ou até estudar mais, melhorar a nossa literacia, tanto a nível ambiental como político, como financeiro, portanto, informar-nos do mundo, não é? O que é que está a acontecer? O que é que acontece, por exemplo, se estivermos a comprar coisas na Shein ou na Temu? O que é que isso implica para o resto do mundo, não é? Ter essa curiosidade, acho que também é um ato que nos ajuda a transitar, sim. A questão é como é que nós mobilizamos a sociedade, porque eu também tenho a ideia que as pessoas só mudam quando estão ou com medo ou com uma paixão. Portanto, como é que se mobiliza a sociedade? Portanto, além de nos assustarmos com coisas que podem acontecer, não é? Também mobilizar a sociedade para esta circularidade. Pois eu ando a tentar descobrir como é que dá mesmo para fazer isso, porque ando aqui algo, pelo menos desde 2018, a tentar fazer isso, muito nas escolas, nas juntas de freguesia, nas empresas, não é? Eu acho que no fundo as campanhas de sensibilização não têm sido muito eficazes, claro que têm tido o seu papel, não é? Mas realmente acho que o que é importante também é incentivar o nosso sentido crítico e a nossa curiosidade, e a nossa humanidade. Porque o que eu sinto é que
quando não estamos ainda sensibilizados e mobilizados por estas causas, há aqui uma falta de empatia. Há uma falta de empatia para com o outro, para a nossa vivência em comunidade e não só com pessoas, também com animais, com todos os seres vivos do nosso planeta. Eu acho que realmente, o que realmente revolucionava isto era todos também fazermos este trabalho, tanto interior, emocional, e termos esta empatia para nos preocuparmos verdadeiramente ao ponto de querermos fazer alguma coisa, senão não sentimos o sentido de urgência. Então, nunca houve tanta informação sobre isto e nunca vi pessoas tão apáticas. Acho que também falta o trabalho no coração, sinceramente. É, Com a segunda parte da conversa. é isso. Acho que faz uma boa ponte para o que vamos falar a seguir, ó Carlos. Então, eu acho que pego já nisto que acabei de dizer e vou já fazer-te umas perguntas sobre a economia circular sagrada. Mas primeiro vou apresentar-te. Então, o Carlos também é um jovem de 64 anos, natural de uma pequena vila do interior, o Tramagal. Apaixonado por temas que ligam a ciência, à espiritualidade e ao bem-estar equilibrado da humanidade com a engenharia da natureza. É licenciado em engenharia eletrotécnica e pós-graduado em gestão e marketing. Depois de 40 anos de atividade como empresário, diretor-geral de qualidade e marketing na área de informática, está hoje reformado e dedica-se a múltiplas atividades, como a música, a poesia, a filosofia, física quântica e hipnoterapia. Participa em grupos experimentais de economia circular sagrada. É autor dos livros A Culpa é do Computador, É a Vida e Tu Não És um Computador. Então, Carlos, conta-nos lá, o que é isso da economia circular sagrada? Uau! Economia circular sagrada, apesar de ser economia circular, tem ali a palavra sagrada que tem ali muito que se diga. E, portanto, isto é uma economia baseada na troca de presentes. Nós damos presentes, temos presentes, é uma espécie de Natal. Nós entregamos presentes uns aos outros e recebemos presentes uns dos outros. Portanto, palavras amorosas. Não há aqui ninguém a chefiar, não há chefe, não há hierarquias, e portanto isto funciona numa lógica circular. Portanto, as pessoas vão passando por vários elementos da natureza, por vários níveis, e depois, quando chegam ao último nível, voltam outra vez a zero. É esta lógica da circularidade. Portanto, assim, resumidamente, é o que eu posso dizer que é a economia circular sagrada. A palavra sagrada é aqui no sentido de respeito, não é de sagrado no mundo religioso, mas é de sagrado pelo respeito pela humanidade. É isso. E no fundo, porquê uma nova economia? Ou seja, qual é o objetivo? Vou passar aqui uns slidezinhos que eu tenho por aqui. Explicam se calhar melhor o que é isto da economia circular sagrada e qual é a razão, o porquê desta economia ter aparecido. Se vocês estão a ver, conseguem ver o slide? Sim, sim. Pronto. Se nós olharmos para os últimos 100 anos da nossa humanidade, houve um crescimento da população, passou para aí de 1.000 milhões de pessoas para hoje já estamos nos 8 mil, quase nos 8 mil milhões de pessoas. E isto foi um crescimento que nunca aconteceu na história da humanidade. E ao mesmo tempo que há esta explosão demográfica, este crescimento populacional, há também uma melhoria significativa do nosso nível de vida. Nós, no ano 1900, a expectativa de vida, a esperança de vida das mulheres era 36 anos e dos homens 34. E ninguém praticamente ia à escola, um número muito reduzido e insignificante de pessoas ia à escola. E nós, no ano 2000, por exemplo, já tínhamos uma esperança de vida de 71 anos para as mulheres e 67 para os homens, e 6 a 8 anos as pessoas iam à escola. Isto quer dizer que fizemos um bom trabalho, quer dizer, nós conseguimos gerir esta explosão demográfica e conseguimos ter mais ou menos um bem-estar, pelo menos na sociedade ocidental, como nunca tivemos na história da humanidade. Nunca tivemos tantas coisas materiais, tanto conforto como temos hoje. Em paralelo com isto, que esta é a parte boa da história, e portanto, digamos que o modelo funcionou até agora, e portanto, esta economia linear, como tu falaste, e mesmo com circularidade, vai funcionando.
Mas nós temos aqui níveis de geração, não é só dióxido de carbono, é toda a parte química que vai para a atmosfera e que vai para a Terra, é uma coisa assustadora, que também tem crescido exponencialmente, e nós ainda não percebemos muito bem, sabemos que temos umas alergias, que as pessoas andam com uma série de problemas respiratórios, mas as repercussões disto no meio ambiente são devastadoras. Por outro lado, nós estamos a sugar cerca de 160 mil litros de petróleo a cada segundo das entranhas da Terra, para não falar do aço, para falar do ferro, aliás, e de outros minérios que nós permanentemente estamos a sugar do planeta Terra, como se ele fosse ilimitado, como já disseste, e portanto isto é uma coisa que realmente a sugar. 20 mil aviões no ar a cada momento, há 1.700 milhões de latas de Coca-Cola por dia a serem vendidas, e nós estamos basicamente a usar 74% dos recursos naturais uh, acima do que aquilo que o planeta consegue regenerar. Portanto, isto não é sustentável. Portanto, todos nós estamos a ver que isto está a ir no caminho de um precipício. Portanto, basta olhar para estes números e percebemos isto. Em paralelo com isto, como se isto não chegasse, não é? Se isto não chegasse, ainda vamos buscar aqui ogivas nucleares. Nós temos 13.890 ogivas nucleares produzidas pela humanidade, em que 3.750 estão prontas a disparar. Estão prontas em 2019, mas possivelmente já serão mais. Cada arma nuclear destas dá para acabar com um país. E, portanto, vocês estão a ver a dimensão da esquizofrenia, da insanidade mental a que nós chegamos. E isto não, paralelamente a isto, todas as doenças mentais, enfim, uma série de coisas que a humanidade hoje está a atravessar e são únicas e que também vão ter consequências. Temos agora novos desafios como a inteligência artificial, as novas formas de energia, a epigenética, supercomputadores, há uma série de coisas a acontecer. E, portanto, quando nós olhamos, o Einstein tinha uma frase muito gira, que era qualquer coisa como isto: a insanidade é querer mudar os resultados, mantendo sempre, estando sempre a fazer as mesmas coisas. Não é possível, quer dizer, nós temos que mudar aqui qualquer coisa. Portanto, é aqui nesta procura de eu ter que mudar qualquer coisa que nós estamos a ensaiar um novo modelo de economia. A economia linear, como já falaste aí, é piramidal. É uma das coisas que nós percebemos quando ensaiamos estes modelos de economia circular, é que todas as lutas são piramidais. Nunca me tinha percebido disto, não é? Portanto, temos o produtor e o vendedor e o consumidor. Portanto, o produtor está lá em cima, passa para o vendedor e para o consumidor. E temos esta pirâmide em que quem está no cimo da pirâmide normalmente é 1% destas pessoas e tem 90% da riqueza. É sempre esta lógica. Desde o dono, os gestores, os servidores, o guru, agora usa-se muito o guru, ou o influencer do YouTube, que tem os patrocinadores e que tem os seguidores, mais uma pirâmide, a família é uma pirâmide, o Estado é uma pirâmide, e portanto toda a economia que nós chamamos linear, piramidal, clássica, tem sido o nosso modelo de referência. Nós estamos tão habituados a ela que nem sequer percebemos que estamos lá dentro. Por que, então, haver uma nova economia? Portanto, a economia circular, como já falaste muito bem, já é uma resposta, já é uma procura de resposta a isto. Portanto, o reciclar, o não fazer lixo, já resolve uma parte disto. Mas isto não chega, porque é preciso mudar mentalidades. E por isso é que eu acho esta última tua questão de como é que nós vamos mobilizar a sociedade. Tem que ser através de uma mudança de mentalidades. E, portanto, tem que se ensaiar novos modelos. Como é que funciona a economia circular sagrada? Nós temos aqui três figuras. Temos a pessoa que dá, temos a pessoa que apresenta o conceito e temos a pessoa que recebe. E o que é muito giro nisto, eu sempre toda a minha vida disse que nós nem sempre recebemos o que damos das mesmas pessoas. Existe muito esta ideia, eu dou uma coisa a uma pessoa, essa pessoa fica em dívida comigo, ela vai ter que me devolver. E isto não funciona assim, isto na vida não funciona assim. Nós damos alguma coisa a alguém e depois normalmente recebemos de outra pessoa e às vezes não retornamos à pessoa que nos deu e a pessoa que nos deu nós também não retornamos. Portanto, este modelo funciona de uma forma muito gira. Portanto, há alguém que convida ou que apresenta esta economia, essa pessoa vai dar não à pessoa que fala disso, mas vai dar a uma terceira pessoa que normalmente não conhece. E, portanto, o que é que isto gera? Isto gera a possibilidade de que a pessoa que recebe, porque isto depois, cada pessoa que recebe tem duas, ou há movimentos que têm quatro, outros têm dois, portanto, depende, eu só estou a falar aqui do conceito, pode receber até 4 ou 8 vezes aquilo que doou. E, portanto, isto que gera aqui, pronto, isto é uma viagem, faz-se através dos elementos da natureza, e quando chega ao centro, isto pode ter, as estatísticas dão à volta de 12%. Portanto,
Qualquer pessoa pode chegar ao cimo desta, isto é uma pequena pirâmide, que só tem 3 pontinhos, não é? Mas depois volta novamente a zero. Não existe este conceito na economia linear clássica. No piramidal, quem chega lá acima nunca quer voltar cá abaixo. E isto cometem-se bastantes crimes por causa disto, porque as pessoas, quando estão no cimo da pirâmide, não querem voltar cá abaixo. E, portanto, eu ficava por aqui. Já. Ok, muito bem. Olha, então, no fundo, apresentaste agora esta comparação, não é? Como é que podemos fazer este paralelismo, não é? Entre esta nova economia circular e a economia circular sagrada. Mas o que é que tu achas? Tu achas que esta economia circular sagrada funciona? Eh, Eu tenho aqui mais um slide que é assim. O que é interessante nisto é que isto parece uma utopia, mas isto funciona e está a funcionar, e portanto há milhares de pessoas no mundo a funcionar com esta economia circular, a entregar presentes uns aos outros. É uma coisa, porque nós, na economia normal, nós não damos as coisas, nós vendemos. Alguém vai ter que nos dar qualquer coisa, ou quando eu entrego alguma coisa a alguém, o dinheiro no banco, eu tenho que ter um papel, tenho que ter sempre uma garantia. E, portanto, eu diria que esta economia piramidal funciona basicamente com 3 coisas: com o medo. Portanto, há sempre uma questão de medo. Quando eu faço uma transação financeira, eu tenho que assegurar que aquilo fica ali bem registado. Com a prisão, porque eu fico preso. Portanto, eu se vou comprar uma casa e peço um crédito, eu fico preso ao banco o resto do tempo, eu fico preso à empresa, eu fico preso à família, eu fico preso a uma série de coisas, porque a economia funciona dessa maneira. E com a lógica sempre do chefe. São as 3 coisinhas que tem a economia piramidal, que é tem sempre a haver um chefe. Há sempre alguém a mandar. Okay? Esta economia circular sagrada funciona na base do amor, ou seja, na confiança. Portanto, eu entrego alguma coisa a alguém, mas não tenho um papel, não tenho aqui uma segurança. Funciona na liberdade, que a pessoa é livre, portanto, de dar e de receber e de entrar e de sair, e funciona com autogestão. Portanto, não há nenhum chefe. E isto, para mim, é uma das coisas, quando nós pensamos nisto, e lá está, voltamos aqui aos paradigmas, nós estamos tão viciados nos paradigmas antigos, quando apresentamos estes paradigmas, eles ficam meio desconfiados. Portanto, é assim, isto não é para toda a gente, isto é uma experiência só, digamos, quem tem esta abertura de espírito, a mente aberta, é que poderá entrar numa aventura destas, uma aventura que não tem nada de especial, porque estamos a trocar coisas entre outros, e isto gera aqui muita coisa interessante. Gera, por exemplo, em vez de competição, gerar um ambiente de cooperação. Em vez da tecnologia, que é muito utilizada, nós conseguimos, nestes últimos 100 anos, ter a nível de vida, porque nós temos uma tecnologia que nos permite criar, criar coisas e produzir alimentos, etc. É a tecnologia que nos faz isto, não é? Então, hoje trabalha-se muito menos e produz muito mais alimentos graças à tecnologia. Aqui nós trabalhamos com a natureza. Portanto, os elementos da natureza é que são aqui a base disto. A outra piramidal funciona na desconfiança. E, aliás, eu tenho aqui 3 palavras que é assim. A piramidal é a lógica do é meu. A lógica do circular é a lógica do é nosso. E esta circular é a lógica do sagrado, que nos a tratar de coisas muito, muito sutis, muito frágeis, mas ao mesmo tempo são muito fortes, são a essência humana do que está aqui. E, portanto, lá em cima estamos a falar em poder externo, portanto, eu quando entrego alguma coisa do meu poder a outro, estamos a falar do poder pessoal. Na economia piramidal geram-se milionários e multimilionários. É esta a lógica. Quem chega lá acima tem grandes coisas. Quem chega aqui na parte central da economia circular sagrada são abundantes, não são milionários, são abundantes. São pessoas que têm, digamos, a abundância a vários níveis, que não é só nos presentes, mas é também a nível emocional, a nível das relações, etc. A história dos intermediários, nós na economia circular sagrada é tudo direto, as pessoas dão umas às outras, os presentes, não há uma terceira pessoa a quem fica ali a receber uma comissão ou alguns no meio, um intermediário. É a lógica da comunidade, é a lógica da alegria em vez da depressão. Portanto, toda esta pressão que está. Todas as pessoas que estão a trabalhar hoje, eu vejo que estão debaixo de uma pressão muito grande e que isto normalmente gera determinadas doenças. E há muita gente hoje com problemas a nível emocional e a nível de doenças do foro psicológico. A luta, a lógica da luta, que é sempre a lógica da economia linear, e aqui temos a gratidão,
e ali a lógica da caridade, porque depois a economia linear também tem esta coisa de ir ajudar o coitadinho, depois existem uma série de outras associações de beneficência que é para ajudar depois aquelas pessoas que ficam mal dentro da economia linear. Respondendo à questão de como é que isto funciona, sim, há muitas dezenas de milhares de pessoas no mundo inteiro a fazerem este tipo de experiências com grande sucesso, com grande alegria, com muito bem-estar e criando uma nova humanidade. Portanto, nós estamos aqui a criar com estes movimentos a essência de uma nova economia baseada nestes valores que estão aqui. Pois é, olha, muitas vezes isto me está a relembrar de um pensamento que eu tive em criança, que era assim: porque é que as pessoas trabalham e porque é que há ricos e pobres? Simplesmente as pessoas se ajudassem umas às outras e trocassem bens e oferecessem dinheiro umas às outras, estava tudo resolvido, né? E eu tive esta. Mas pronto, depois fui colonizada com ideias capitalistas. Olha, mas como é que isso, ou seja, já explicaste como funciona, não é? Mas como é que se entra, ou como é que se sai desses movimentos de economia circular sagrada? É alguém que convida para entrar e a pessoa entra de livre vontade e sai quando quer. É tão simples quanto isto. Eu daquela estava a pensar que andamos num grupo de meditação e, e pronto, e deixámos o grupo de meditação. Agora há pessoas que lá estavam que deixaram de nos falar, como quem diz. Eles já não estão aqui neste grupo, já não são nossos amigos. Este conceito é um conceito errado, quer dizer, as pessoas são livres e esta liberdade de sair, portanto, alguém que sai do movimento da economia circular sagrada saiu, temos de palmas, vai seguir outra vida e se quer voltar a entrar, volta a entrar. Não há cá nenhumas prisões. Isto é muito bonito por causa disso. Uau! Pois, mas nesse tipo de movimentos, há algum tipo de guru, alguma pessoa acima, não é? Sei lá. Há coisas parecidas com isto, mas está sempre alguém ali acima, alguém que nós veneramos, que tem um nome. Aqui não existe, existe apenas um regulamento, uma coisa muito simples. As pessoas leem o regulamento e esse regulamento é o chamado regulamento de boas práticas. Nem é preciso cumprir à risca o regulamento. O que diz é assim: se cumprires com este regulamento, as coisas vão correr bem. Isto está testado desta maneira. Se não quiseres seguir, não segues, mas depois das consequências que terá, possivelmente não vais gostar. Portanto, nem é sequer, não há aqui polícias, não há gurus, nem há seguidores. Há apenas a lógica de uma comunidade em que somos todos iguais. Esta é a ideia. Perfeito, perfeito. Então acho que estamos num bom ponto para tentar fazer esta reflexão, se conseguires, não é? Como é que tu achas que conseguimos juntar estas duas economias, não é? A economia circular, como eu a falei, não é? Neste conceito, e a economia circular sagrada, como é que se podem juntar? Acho que há sempre um processo de transição nestas coisas e, portanto, diria que não vamos acabar com os carros de combustão e pôr tudo elétricos. Tem que haver, durante algum tempo, as duas. E, portanto, esta economia servirá possivelmente como um paralelo da outra. Mas, no fundo, é um bocado inspiradora da outra. Ou seja, se a outra for mais amorosa, certamente eh, queremos, poderemos inspirar a economia linear a funcionar de uma forma melhor. E este é, digamos, aqui, penso eu, a alegria, o, o- esta coisa de passarmos a confiança, passarmos o amor como uma lógica de confiança, será, digamos, aqui o ponto que pode unir as duas coisas. Como é que isto se faz? Pá, podemos todos estudar isso e podemos equacionar formas de poder fazer isso. Mas a ideia é as duas economias poderem viver em comunhão durante algum tempo porque, enfim, o nosso mundo é muito dual, não é? Nós, às vezes, precisamos de estar mais no frio, outras vezes no calor. E, portanto, é possível que nós tenhamos as duas economias a funcionar ao mesmo tempo antes de migrarmos para uma economia mais humana e mais ligada com estes princípios que eu tive aqui a falar. Muito bem, maravilha. Acho que lá está, a chave estaria mesmo aqui no amor, lá está, o amor, a empatia e caminharmos aqui para uma verdadeira comunidade simbiótica em que e tudo isto pode coexistir, não é? E todos temos a ganhar com isso, não é? Acho que Desde então, que haja realmente. paz, que haja paz,
tudo se resolve. Quando estamos à guerra, a coisa não funciona. Certamente, certamente. Ora bem, Carlos, então acho que terminamos aqui a nossa segunda parte, portanto já fizemos perguntas um ao outro, e agora vamos para a terceira parte, em que se alguém aqui que está a assistir gostava de partilhar alguma coisa, alguma ideia, alguma dúvida, é agora o momento de interagir. Portanto, fiquem à vontade. Ora, muito boa noite. Eu estive a ouvir-vos, não iniciei desde o vosso início, mas acho que apanhei, no geral, pronto, as ideias base. Há aqui uma questão que eu gostava de colocar. Esta troca de presentes, não é? Basicamente, esta economia circular sagrada baseia-se numa troca de presentes, em que todos os elementos ou as pessoas vão dar presentes. E estes presentes, como é que isto se processa na prática? A doação, sabem que a doação é uma coisa perfeitamente legal, portanto, nós pegamos em qualquer coisa e oferecemos a outra pessoa. Ponto. E escrevemos uma carta a dizer: toma lá, para realizares o sonho, para fazeres aquilo que tu quiseres, não é para ajudar, porque existe aqui a lógica de dar para ajudar já existe na economia linear, já esse assunto está resolvido, há sempre os peditórios, há sempre uma série há mecanismos que já existem para ajudar, existem os seguros, existem uma série de coisas que servem para ajudar. Aqui não, a lógica aqui é assim: toma lá, eu ofereço isto de coração e para tu fazeres disto aquilo que tu quiseres. E isto é muito bonito e é muito sagrado. Realmente nós na rua, às vezes vêm pessoas pedir-nos que querem 1 euro, etc. Nós começamos logo aqui com os julgamentos, que eu quero 1 euro para isto, e que é para a droga, que é para não sei o quê. Não, aqui a lógica é assim: alguém convida e a outra pessoa dá a uma terceira pessoa, porque nós vamos organizando em grupos e estes grupos depois são pequenos grupos em que alguém está ao centro e depois este alguém que está ao centro passa outra vez para a periferia e vai saltando. E depois a pessoa que a convidou para assistir a isto pode explicar mais em detalhe, porque existem vários movimentos, vários tipos de grupos e cada um tem as suas regras próprias. Mas a base teórica disto é alguém que convida alguém a dar a uma pessoa que não conhece um presente para realizar o seu sonho. E isto é muito bonito, tanto para a pessoa que dá, para a pessoa que recebe, porque a pessoa também está a receber sem ter prestado nenhum serviço. Reparem bem a essência disto. Eu estou a receber porque eu mereço, porque eu sou merecedor de receber um presente de uma pessoa. Estão a ver? É basicamente isto. Ok, nós não estamos habituados. Não estamos habituados a viver isto. É fora da caixa. É fora da caixa, não é? Não é fora da caixa. Isto não é fora da caixa. Eu acho que isto é uma coisa que ainda não se viveu. E como ainda nunca vivemos uma coisa destas, põe-nos aqui algumas questões, não é? E a nível a mim, as questões base são a nível dos procedimentos desta economia. Ok, são doações, mas no fundo, por cada doação, eu tenho sempre que trazer uma pessoa nova para o círculo. Tem duas. Uma, ou duas, ou três, qual é o... Duas no máximo. Isto não dá. A ver, os sistemas, existem sistemas de convites, os multiníveis, etc. Isso depois convida-se até 50 pessoas, 100 pessoas, as pessoas fazem, porque é a lógica do milionário, é a lógica do enriquecimento, é uma lógica diferente. Aqui não. Aqui é só duas para manter a circularidade. Portanto, eu tenho que trazer duas pessoas, que é para depois eu avançar de elemento e ir fazendo este jogo. Okay? É mais simples. Mas é assim. Só que, entretanto, a corrente, não é? Porque isto depois acaba por funcionar como uma corrente energética, digamos, não é? Pronto. A corrente pode ser quebrada, não é? Porque a todo momento, se eu tenho a liberdade de poder sair destes círculos, não é? A corrente é quebrada. E se a corrente for quebrada, haverá com certeza riscos negativos. Há riscos, meninas, porque é assim. Não, porque a pessoa não entrou, a pessoa entrou e quando dá, termina aí o processo. Portanto, o quebrar, existem depois. Mas enfim, não é o riscos para mim, não é? Ou para os meus convidados. É o risco para esta economia circular. Não existe.
pronto, a mim o que me está a escapar é isto, não é? Não, mas Também. existem mecanismos, isto só depois de entrar, é que existem mecanismos que corrigem essa questão, não é? Podem-se depois, Sim. isto são pequenas equipas, e as equipas, se alguém sair, podem se juntar com outras equipas e continuar o processo. Isto está muito bem feito. Ok, Não vou estar aqui a explicar pronto. os pormenores. Não, mas Mas era isso que eu queria entender, queria perceber, não ok. é? Pronto, que eu também tenho formação em gestão. Como tenho formação em gestão, portanto, a gente aqui consegue, temos acesso a mais coisas, não é? Que nos dá pronto. E era essa questão que me estava aqui a. Ok, mas agora já fiquei esclarecida. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Cristina. Obrigada, obrigada. Obrigada, Cristina. Carlos, Sim. e Filipa, eu assisti com muita atenção porque eu já tenho lido algumas coisas sobre isto, tanto mais que isto tenta acabar com o conceito de economia linear, mas tu sabes aquilo que eu fiz, neste momento estou reformado, mas sabes aquilo que eu fiz e onde é que trabalhei. Imediatamente eu coloco uma série de questões, que é o financiamento, a política fiscal e o enquadramento legal das principais dificuldades. Por isso, não é só o que tu disseste, acho eu, porque é muito mais em termos de globalidade. E depois ainda há um outro problema, que é o chamado fim do estatuto de resíduo. Porque cada pessoa tem uma ideia do que é resíduo. Eu tenho uma ideia, tu tens outra. E automaticamente acabar com o fim do estatuto de resíduo é extremamente difícil, acho eu. Mas se me puderem explicar, eu agradecia. Essa pergunta é mais para a Filipe, acho eu. Sim, pois justamente a economia circular tem inúmeros desafios, não é? Por exemplo, logo a logística, a escalabilidade das soluções, não é? E outra é, essa questão do resíduo, não é? Como é que nós de repente passamos a pôr em circularidade o que ainda é considerado um resíduo e como depois desclassificá-lo como resíduo para usar como matéria-prima secundária. Pronto, mas já é possível fazer isso por requisição à APA, Associação Portuguesa do Ambiente. Há mecanismos próprios já a contemplar essa possibilidade dessa requisição para haver, por exemplo, no caso de simbioses industriais, para conseguirem fazer essa transação, por assim dizer, não é? Mas realmente é um desafio, é logo um entrave jurídico, logístico, não é? E no fundo, lá está, numa economia linear, asseguramos que temos aquelas quantidades com aquela qualidade tipo, não é? Sempre em escala industrial. E na economia circular já não é assim, não é? Pode variar, não é? Então é um dos grandes desafios também para a implementação, sim, é verdade. É um dos grandes desafios. Claro que assim, durante os tempos Ok, obrigado. Obrigada. Eu percebi o que a Filipa disse. Deixa-me só complementar. Eu andei a acompanhar a economia circular durante algum tempo. Eu vi, por exemplo, que há algumas fábricas de automóveis que estavam a reciclar motores. A liga que faz o motor, em vez de estar a ir buscar a mina, ia-se buscar a motores velhos. Acho que a Renault está a recuperar, a recolher os motores velhos, depois a fundir e a partir dessa matéria-prima criar motores novos. Eu acredito que a economia circular vai começar a funcionar quando o preço da matéria-prima for tão alto, porque acaba, porque é difícil, começa a haver a paridade. Espera aí, para já isto agora é só para brincar, eu tenho ali o material na mina, posso lá ir buscar e arranjo uns escravos e vai lá, né? E faço para aqui uns esquemas que a economia piramidal linear tem, que é os esquemas de criar a escassez para aumentar o preço, não é? E, portanto, isto para já ainda é brincar, mas quando estamos à beira do precipício, em que há algumas matérias-primas que começam a escassear, portanto, passa a haver paridade. Portanto, eu acho que é aí que vai começar. E parece-me, isto é um bocadinho a minha intuição. Não sei, Filipe, se queres acrescentar alguma coisa. Sim, eu acho que isso vai jogar a favor da economia circular, da economia circular,
e felizmente ou infelizmente não faltam assim tantos anos, porque já temos estoques muito reduzidos, alguns de 5 ou 10 anos de algumas matérias-primas raras, críticas, essenciais ao processo, portanto, e depois com este mapa geopolítico, com estas guerras e com esta quebra, não é, até nos transportes, no fornecimento de certos materiais, o caminho é para a autossustentabilidade, para criar resiliência, não é? E criar esta nova economia circular que vai ser é uma solução, sem dúvida. Por isso é uma solução ambiental, mas também económica, mas também social, não é? Acho que sim. No fundo, a economia linear está-se a matar ela própria, só que ainda não chegou a esse ponto, não falta muito, não é? Mas está lá. Ainda temos uns minutos. Boa noite. Eu queria queria dirigir uma pergunta a ti, Filipa. Quero antes de mais agradecer aos dois e tenho uma pergunta para ti. A forma portanto, eu percebi a tua formação em economia circular, e queria te perguntar, há comunidades, há grupos de pessoas organizados em que, imagina, eu agora queria, na minha casa, na minha vida, ter acesso só a bens, não só reciclados, mas reutilizados, enfim, imagina que eu queria fazer isso de forma radical em tudo, na minha roupa, em tudo. Existem comunidades onde isso é fácil aderir e de repente temos acesso, porque tu falaste de um conjunto de coisas, empresas que eu nunca ouvi falar, mas gostaria. Há algo organizado dessa forma? Olha, é assim, sim e não. Ou seja, há várias coisas, mas são muito, ou seja, divididas. Ou seja, por exemplo, hoje em dia, se tu quiseres ir, sei lá, à Vinted ou ao LX, já encontras ali várias categorias, não é? Se, por exemplo, já existem, por exemplo, movimentos em que há como o Let's Swap, que são mercados de trocas, em que temos, ou seja, levamos as nossas coisas que estão em bom estado e as outras pessoas também, depois cada artigo tem uma pontuação e trocamos. Portanto, já existe este tipo de movimento. Há também os repair cafés que nos ajudam. Imagina, variou-te alguma coisa em casa, é um movimento que nos empodera a aprender mais sobre reparação. Portanto, junta pessoas que precisam de reparar e não sabem como, com pessoas que têm esse conhecimento, e então, nestes eventos, podemos ter soluções para isso também. Depois também existem plataformas como a Liga Ação, em que o foco é o zero desperdício, mas no fundo toda a gente pode participar, mas encontrarmos todos soluções para vários problemas, não é, do nosso dia a dia, em que realmente precisamos de nos organizar para esta lógica do zero desperdício. Depois, sei lá, aplicações como estou-me agora a lembrar de uma que é Olio, que é Olio, Óleo, em que também tem lá uma série de artigos disponíveis, não é? Em que nós podemos fazer esta lógica de doação até, não tem que haver compra e venda, não é? Ou seja, há várias soluções, depois também há grupos de Facebook privados, mas ainda não há nada muito concentrado. Eu acho que esta dispersão também confunde as pessoas, porque quem estiver interessado pode não encontrar as soluções. Eu com a Econnect Portugal, eu criei uma plataforma, mas no fundo é para criar esta lógica, mas para agregar empresas que já têm práticas de economia circular, e então juntar empresas de vários setores e que elas se possam coordenar entre si. No início, a ideia para esta plataforma seria dar uma solução a uma pessoa como tu estás à procura, não é? Mas depois percebi que não era muito viável
e avancei apenas para as empresas. Mas pronto, há imensas soluções, isso há. Obrigada, Filipa. Temos aí trabalho a fazer, temos que dar as mãos. Obrigada. Muita coisa para fazer mesmo. Filipa tem um site. Como é que é, Filipa Gouveia? Qual é o teu site? Tenho o filipagouveia.pt, mas também o econect.pt. É connect.pt. Tem muita informação sobre isto. Tem muita informação sobre a economia circular. Eu fiquei fascinado com as coisas que li. Está lá tudo muito bem explicado. Então vocês podem consultar isso. Ainda sobre aqui a economia circular sagrada, também é importante realçar que isto é uma economia de pessoa para pessoa. Criam-se aqui relações humanas fortíssimas e, por exemplo, durante o tempo da pandemia, criou-se aqui uma relação humana em que as pessoas estavam em contacto permanente umas com as outras e podiam fazer, como é que é dizer, cria-se esta ideia também de segurança, sem haver papéis escritos, sem haver nenhuma coisa, mas é uma rede humana que permite com que nós tenhamos um abrigo, que se houver alguma coisa que corra mal, né, eu posso ir para a casa de alguém, eu posso ir para o terreno de alguém, há aqui pessoas que não têm comunidades, há redes de pessoas que oferecem a casa, que se dão um presente a uma pessoa que está na Argentina, é provável que aquela coisa um dia me possa receber na casa dela. Portanto, existem coisas mágicas dentro destas comunidades, são experimentais e, portanto, são coisas muito, muito bonitas, muito fora da caixa, mas que existem muitos milhares. A Cristina dizia, isto não temos, há muitos milhares no mundo inteiro a experimentar isto. Portanto, não é uma coisa nova e está a funcionar. Mais questões? Tudo esclarecido, ou falámos de tudo muito bem, ou então não perceberam nada. Ou que Filipe, o que é que tu achas? Não sei, podem estar a processar, porque isto foram várias ideias em vários domínios, não é? Então. Mas se calhar, boa noite. Boa Não noite. não sei se me estão a ouvir. Sim. Como é que é o teu nome? Paulo Neto. Paulo. De facto, é um conceito interessante, mas a nossa sociedade não está habituada, digamos, a dar pura e simplesmente o que nós temos. Eu, por acaso, já pertenço a um movimento que é a ReFuda, que já faz essa situação. Portanto, já vamos buscar aquilo que, de uma certa forma, iria para o lixo, não é? E já estamos a alimentar pessoas. Portanto, penso, não sei se poderia-se colocar aqui neste conceito da economia circular este processo. A dúvida é relativamente à questão do dar, o que é que nós vamos dar? É aquilo que nós temos a mais? Aí fiquei um pouco confuso. O dar aqui, normalmente, é um presente que tem um valor. Pode ser dinheiro. Ok? Ok. Aqui ainda entra aqui mais numa desprogramação mental, que é esta coisa de dar dinheiro. Isto aqui mas pode ser um bem. Há pessoas que recebem bens. Portanto, está estipulado nesta espécie de jogo, porque isto também não é um jogo. Portanto, um jogo normalmente tem um árbitro, que é para apitar quando a coisa corre mal. Aqui não há árbitro, portanto não é bem um jogo, mas tem esta lógica do jogo em que estão estipulados determinados montantes, os valores, conforme o tipo de movimento, em que a pessoa oferece um valor X e, portanto, depois recebe 4, 8 vezes, ou 4 vezes, ou 2 vezes, depende da evolução, o valor que doou. Porque depois este mecanismo vai andando naquela lógica da circularidade e da multiplicação por 2 sempre possível. De maneira que a resposta é o presente que se dá, tem um valor fixo. Pode ser em dinheiro, pode ser em bens. Ok, obrigado. E dá e ponto. Não há dá com vírgula. Receber. É dá. Terminou, Ok. ok? Isto é Ok. a parte mais bonita, é uma das partes mais bonitas. É o dá e pronto e o recebe e pronto. A pessoa que recebe não fica com... Normalmente quando nós recebemos qualquer coisa de alguém, ficamos com uma espécie de uma dívida. Isto é mental, isto é humano, faz parte da natureza humana. Alguém que me deu qualquer coisa, eu fico com uma dívida. Aqui não, esta ideia não existe. Aliás, estamos a ensaiar que não existe. Claro que existe sempre uma gratidão, existe aqui
uma dívida de gratidão, mas não existe agora, eu agora vou ter que devolver, ok? Portanto, eu tenho que devolver é outra pessoa, depois quando voltar a entrar no círculo, vou andando aqui às voltinhas, vou dar a outra pessoa, mas não há aquela pessoa. Estão a ver a ideia? Ok, ok, obrigado. E já agora a ReFood tem um trabalho de excelência, por isso dou já os parabéns. É muito inspirador o que vocês fazem no É, combate a vários, a nem, combater várias frentes. nem nos passa pela cabeça, efetivamente, a quantidade de comida que se estraga. Ainda há pouco estava-se a falar aí em percentagens que não fixei, não apontei, mas é violento, é muito violento. E é engraçado que quando entrei, eu já faço este voluntariado desde 2016, hum, o quão gratificante é ver as fontes de alimentos que forneciam àquela data, começaram a reduzir sistematicamente a quantidade de alimentos que pareciam, porque começaram a analisar efetivamente a quantidade. Pronto, porque antigamente eram os funcionários que levavam e não se controlava aquilo. A partir do momento que começaram a dar, não é? Para a ReFood, começou a ser controlado. E este movimento, mais engraçado é a quantidade de supermercados que já estão a aderir também a dar os alimentos que não conseguem escoar. E são muitos mesmo, mesmo muitos. E isto é uma componente de marketing associada, porque esta coisa de dar e anunciar que se dá também tem uma imagem, Nem tanto, não, eles não, é assim, eu só estou a dizer aqui porque é um círculo fechado, nem nomeei nome de marcas, não é? Ok, ok, Mas eles não dizem que dão. ok, ok. Aliás, alguns até tiram os rótulos, não é? Sim. Para que não sejam visíveis que estão a dar aquele tipo de alimentos. Ok, isso é bonito. Isso é bonito, é bom sabermos estas coisas. No mundo que a gente ouve todos os dias, sempre coisas horríveis, é bonito ouvir isto. Parabéns. Temos aqui mais um iPhone White Cash. Tem a mão levantada. Quem quer falar? Olá a todos, boa noite. Boa Peço noite. desculpa pela identificação do meu telemóvel, mas ainda não consegui mudar. Como é que se Eu chama? quero Como é dar que um se chama? beijo, o meu nome é Suzana. Ok. Eu estou aqui convite, isto é muito engraçado, porque eu estou aqui convite de uma pessoa, um amigo, mas eu estou a assistir com outros amigos aqui, com vocês. Eu vi que a Susana Souza e o Paulo Teixeira estão. São meus amigos de coração há muitos e muitos anos. Eu já conheço o vosso projeto, já me foi apresentado. Eu estive para entrar numa mandala há um ano atrás, mais ou menos. Não sei se o Paulo sabe precisar e a Susana. E quero só deixar-vos um beijinho e dizer-vos que sim, que para mim faz todo sentido a vossa economia. Há um ano atrás não foi possível, a Susana e o Paulo sabem porquê, mas o universo é perfeito. Eu fui convidada hoje para estar aqui, não sabia o que ia ouvir. Aceitei, porque sempre quando tenho um convite de alguém que gosto, isso digo que sim, e foi o caso, e é um gosto estar-vos a ouvir. Também posso dizer-vos que aqui na Figueira da Foz também fazemos um bocadinho isso, não esta a economia circular, falando na recolha de alimentos de casas que dão de forma gratuita, porque existe uma instituição aqui na Figueira que tem por nome o Casa, e que no fundo é uma economia também circular, porque realmente sim, como disse o outro senhor, há pastelarias, há supermercados que sem se identificarem dão e restaurantes os alimentos que sobram para poder alimentar quem mais precisa. Mas pronto, eu só passei para vos dar um beijinho, para dizer que foi uma surpresa agradável ter entrado neste encontro e que espero que seja a nossa economia de futuro. Eu considero, não falaram aqui nesse nome hoje na mandala, não é? São as mandalas da vida e acho que sim, acho que em breve, por uma questão de necessidade e por uma questão de evolução espiritual, o planeta vai ter que passar por aqui. Beijinho e corra tudo bem. Obrigado, Susana. Sim, nós Yeah. não falamos aí especificamente em nenhum movimento, que é para isto ser o mais aberto possível. Obrigado. Mónica.
Olá, boa noite. Estou aqui com medo de ficar sem bateria, estava à procura do carregador, mas não encontro. Então, primeiro Boa agradecer-vos noite. muito. Obrigada. Que espaço incrível de informação e de partilha. Eu queria só aqui comentar que, de facto, referiu-se que esta forma de economia é nova, não é? Nunca a vivemos, nunca a experimentámos, nunca a experimentámos nesta geografia, não é? Ou desta forma precisamente, mas noutras geografias, nomeadamente em países como no continente africano, na América do Sul, há muitas formas de economia circular sagrada de humano para humano, não é? De cooperação. Meus pais estiveram em Angola, assistiam a isso, não é? Numa noite construiu-se uma casa, não é? Precisamente pela força da união de uma tribo em círculo. Ou foi uma forma de poupança e de, de empoderamento, de autoempoderamento de mulheres, não é? Que se suportaram nos cuidados, mas também em negócios, em micronegócios. E acho que também na nossa ancestralidade havia muito mais formas de economia, que esta economia foi engolindo, foi secando, não é? Economias da dádiva, economias comunitárias, não é? Os fornos partilhados, os meus avós, não é? Eu tenho muitas vivências disso, não é? Então acho que o Ailton Karnak, que é um filósofo originário, inspira-me muito. Ele escreveu agora um livro e tem um pensamento muito interessante, que é o futuro ancestral. O futuro ancestral, precisamos mesmo de ir buscar alguma dessa sabedoria ancestral atualizada, não é? Contemporalizada, mas então ela é nova para nós nesta geografia, nestes tempos, mas temos muita experiência humana de cooperação. Temos também nós essa memória de poder confiar uns nos outros, não é? De poder cooperar, de poder ter esperança, de poder acreditar e de nos podermos mover pelos sonhos, de nos podemos mover pela dignidade humana, porque cada um de nós pode trazer. Há tanta produtividade desperdiçada neste sistema piramidal, não é? Que nos faz muitas vezes ser os ratinhos na roda ou escravizados, não é? Trabalhamos para ter tempo livre para viver, mas a verdade é que no tempo livre que temos, pois às tantas já estamos tão consumidos energeticamente, não é? Então acho que sim, temos que reconstruir e temos que reaprender juntos novas formas de cooperação em humanidade, e eu acredito e eu estou também a fazer esse caminho de estar presente em formas de economia circular sagrada com muita esperança, com muita fé, com muita vontade que muita gente se junte. Obrigada pela vossa doação, obrigada. Mónica, estava-me aqui a lembrar também também vem da minha aldeia, também as pessoas davam os ovos, davam as laranjas, davam coisas que tinham a mais, batatas, enfim, e davam só pelo prazer de dar, davam ao vizinho, porque tinham a mais e davam ao vizinho, e depois esse vizinho não era ele que dava ao outro, e toda esta lógica, uma lógica em que eu cresci, era uma lógica muito saudável. As pessoas, nesta lógica de entregar só pelo prazer de entregar, criam-se relações humanas muito fortes e pronto, e as pessoas são mais alegres, mais felizes, mais saudáveis por causa destas partilhas. Obrigado, Mónica, por trazer esta ideia também. Não sei se querem dizer mais alguma coisa. Mas de ser quanto à mão de alta, que era aquele o americano veio estudar o pescador que estava ali no Alentejo a pescar e tal, e dizia, então, mas ia pescar, ia sair de casa, ia pescar um peixinho, depois ia para casa e levava o peixinho. Todos os dias ia buscar o peixinho e trazia o peixinho para casa. Depois grelhava o peixinho, ia para casa e o americano começou a perguntar, mas por que é que não pesca mais peixe? E ele perguntava, mas para quê? Se tiver mais peixe, depois como um peixe pode ir vender o outro, mas para quê? Depois ao vender o outro fica com dinheiro, mas para quê? Para quê? Depois pode comprar um barco. Ah, é? Sim, mas para quê? Depois com o barco pode ir buscar mais peixe. E para quê? Então, depois se tiver mais peixe, tem mais dinheiro. Para que é que é para ter? Para ter mais dinheiro para quê? Então, para ter tempo. E ele disse, mas isso já eu tenho. Nesta lógica, não é, Mani? Isso mesmo. Carlos.
Não sei se querem parar uma questão, já são 22h16. Filipa, queres dizer mais alguma coisa para terminar? Em jeito de conclusão, é mesmo perceber que estas economias circulares realmente não são uma utopia, nem uma nem a outra, e podem perfeitamente coexistir. E eu creio que realmente pode não ser a realidade que a maior parte de nós percepciona neste momento, mas de facto eu creio que em poucos anos nós vamos poder visualizar isso de uma forma mais forte, mas realmente eu creio mesmo que a chave está aqui no nosso coração e de trabalharmos esta empatia, este amor em nós, esta noção de interdependência, de impermanência, de cooperação, de comunidade, e a partir daí seremos umas nações, uma grande comunidade global espetacular, e eu acho que isto não é uma utopia. Mas começa em nós, portanto, começamos já a trabalhar nisto, pelo menos para nós já não é uma utopia nenhuma, então é isso. E tu, Carlos, queres dizer alguma coisa? Já contei a minha anedota, já estou satisfeito. Portanto, queria agradecer a todos a vossa presença e até uma próxima oportunidade. Estamos aí para planear outro tipo de ações parecidas com esta, para partilharmos os nossos conhecimentos. Obrigado a todos e vamos terminar aqui com o vídeo que começou, que é para criarmos um futuro melhor. Obrigada aos dois. Obrigada, Carlos e Filipe. Obrigada. Obrigada, Carlos e Filipa. Boa noite. Maravilhoso. Gratidão, Obrigada. Carlos, gratidão, Filipa. Gratidão aos dois. Carlos Parabéns, parabéns. Gratidão. Grato por tudo, uma boa noite. Grato também. We need to wake up. We need
Pronto, ficamos por aqui. Parar a gravação.